primeiro agradecer o convite do GIF para estar aqui, acho que agradecer a todo mundo que se prontificou a participar desse grupo. Eu acho que eu e a Glaucia aqui, mais do que respostas, insights, a gente vai trazer perguntas, né? Questões para o grupo refletir e tentar construir junto. Acho que é muito legal ver aqui, né, tanta gente com uma trajetória super extensa e profunda nesse tema também. Então, acho que, como foi dito lá no começo, a ideia é que todo mundo aqui participe, traga insights, visões para a gente construir conhecimento conjuntamente, né? Nosso papel aqui, meu e da Glaucia, talvez seja mais orientar algumas perguntas como ponto de partida, mas o ponto de chegada acho que vai depender muito do grupo aqui. Glaucia, eu vou conduzindo aqui, você fica à vontade, tá? Para interromper. Vamos levando, mas acho, Rafa, que isso é uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante esse lugar mesmo, assim. Quando eu escutei, né, sendo apresentado como especialistas, eu falei, não, gente, não é isso, né? Nesse lugar é o que o Rafael falou mesmo, é muito mais levantar bolas ou trazer luz para algumas questões que, em alguma medida, cada um de nós que está nesse grupo já vivenciou de alguma perspectiva, mas acho que tem esse papel, né, de parar para olhar. Então, acho que é isso que a gente vai trazer. Isso aí. E aí, o que a gente pensou aqui de conteúdo para essa primeira parte aqui da agenda, né? É a gente fazer uma breve contextualização do tema, né? E aqui é bem breve, talvez bem superficial, né? Mas a gente traz os dados do Censo GIF de 2018, justamente relacionados à interação do campo do investimento social privado com políticas públicas e gestão pública. Acho que aqui é um bom ponto de partida para a gente ver como o campo está observando, né? Como o ecossistema aí dos investidores sociais privados estão observando essa temática. E depois a gente organizou aqui 4 questões para reflexão, né? A ideia é levantar bolas, aí, como a Glaucia falou, tá bom? A ideia é que essa breve contextualização aqui a gente ocupe uns 10 minutos, passando as informações, e depois ocupe o resto da conversa com as discussões, tá bom? Eu acho que, para começar, né, assim, qual é o ponto de partida, né? Acho que é importante a gente sempre pensar, né, de certa forma, a gestão pública e o investimento social privado, né, orientam a sua atuação para o mesmo fim, né? O que eu quero dizer? O que a gente está querendo dizer com isso, né? Está todo mundo focado no interesse público, né? Gestão pública e investimento social privado. Mas usando recursos com origens distintas, né? Então, o investimento social privado gere recursos privados, a gestão pública gere recursos públicos, né? E são 2 campos, ou duas áreas, né, que são regidas aí por marcos legais institucionais específicos e diferentes, né? E isso traz especificidades, né? Traz potencialidades diferentes também, né? Mas é importante a gente pensar que tem uma finalidade, de certa forma, compartilhada, mas a partir de lugares diferentes, né? Então, se a gestão pública e o investimento social privado compartilham a mesma finalidade, né, que é o interesse público, é natural que colaborem, né, a colaboração ela é necessária, né, é importante que ela aconteça, mas também vai haver disputas, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar, né? Não necessariamente a relação do investimento social privado com a gestão pública é só de colaboração, às vezes é de disputa, né? E acho que isso é uma discussão também relevante para a gente pensar. E aí, se os marcos legais, né, institucionais, só voltar ali um pouquinho ainda, tá? Se os marcos legais institucionais eles são diferentes, né, a forma de atuar e de fazer não é a mesma, né, mas isso não significa que não possa se coordenar, né, essa atuação. Então, essa colaboração, ela é desejada, ela é necessária, mas ela não é fácil ou trivial, né? São lógicas distintas, são modelos distintos e fontes de recursos distintos que envolvem aí até aspectos de governança, de controle, né, diferentes. Pode passar. Nossa, Essa linha que o Rafael está falando, né? Acho que assim, até teve um pouco, né, Rafael, do nosso intuito aqui de dobradinha aqui de colaboração, do que a gente vai trazer. Então, assim, eu tenho um pouco mais de experiência na gestão pública do que no investimento social privado, e o Rafael mais do outro lado. Então, a gente meio que está fazendo um pouco esse exercício, né, das duas perspectivas de olhar. Isso aí.
E aí, pegando os dados do censo GIF, né, a gente descobre que 80% dos investidores sociais privados adotam estratégias de aproximação com políticas públicas. Aqui é sempre gestão pública, política pública, sempre tem uma certa confusão, a gente está tratando as coisas aqui no mesmo lugar, não necessariamente são iguais, mas acho que ajudam a gente a pensar, né? Então, o que é mais frequente aí, né? Projetos que complementam as políticas públicas, organizações que se orientam a partir de políticas públicas, né? Organizações que investem na formação de gestores e que desenvolvem tecnologias, soluções para a incorporação das políticas públicas. Tem um foco, talvez, principal na área municipal. Mas você tem também organizações atuando no advocacy, no controle social, fazendo processos mais de doação, mais pontuais, né? Fazendo a execução, né, de projetos sociais do poder público, né, e de equipamentos públicos. Então, sei lá, imagina OS aqui, ou organizações que recebem aí, né, concessões de equipamentos para fazer a gestão, coisas mais nessa linha, né, apoio financeiro também à gestão pública. Então, a gente vê aqui, já nesse quadro, né, nesses 80% de investidores que atuam, né, próximo das políticas públicas, um leque bem diversificado da forma de atuar, né, e acho que isso é importante a gente reconhecer. O campo, ele não tem um modelo só, né, tem muitos modelos. E aqui a gente já vê até um elemento, assim, de natureza, né, como o Rafael falou, né, ambos somos interesse público, mas a gente consegue perceber na análise desses dados que a gente tem uma evidência do nosso pacto federativo aqui, né? Então, quando a gente fala do mais frequente, de uma conexão, para a gestão municipal, né, que é quem executa mais, quem está no território, então, se a gente pensar em projetos do investimento social privado mais conectados com o território, e quando a gente fala de pautas mais conectadas com a elaboração de políticas públicas, desenho, monitoramento, e aí está o advocacy, o controle social, a gente consegue perceber um pouco mais do DNA do papel do Estado e do governo federal, né? Então, assim, a gente, não era esse o objetivo da pergunta, no censo GIF, com certeza, mas a gente consegue traduzir aqui elementos dessa colaboração, né? Eu acho que tem um ponto aqui. E aí, uma coisa que me veio à cabeça, e é até bom deixar para o grupo aqui, eu fiquei pensando, a gente tem aqui o rico censo GIF para contar da perspectiva do investimento social privado desse lugar, mas será que a gente já parou para perguntar, né, dessa perspectiva? Será que a gente, quando eu falo parou para perguntar, e parou para fazer pesquisa, né, de como que a gestão pública vê essa relação, entende essa relação? Acho que aqui pode ter uma oportunidade aí para a gente trabalhar. Legal. Talvez a Patrícia depois possa trazer alguma coisa das pesquisas dela sobre esse tema. Pode passar, Thalita. Bom, aqui é um pouco uma outra informação importante, né? O fortalecimento da gestão pública, né, também é, em si, uma área de intervenção do investimento social privado, né? Então, a gente tem uma perspectiva de colaboração em torno de outros temas, mas fortalecer a gestão pública hoje é uma área, né, de atuação, de intervenção do investimento social privado. Então, é mais um elemento aqui nesse caldeirão dessa temática para a gente pensar. Pode passar. E essa pergunta traz também o outro olhar. Será que essa estatística é uma estatística da perspectiva do setor público, né? Será que esses são os temas que a gestão pública mais gostaria ou demandaria apoio ou colaboração? E aí, quando a gente pensa as formas, né, com que o investimento social privado colabora, né, se aproxima com a gestão pública, também a gente tem um cenário muito diverso, né, que vai, né, da capacitação do servidor ao advocacy, né, e eu acho que essa diversidade aqui fala muito dos desafios que a gente tem, né, e a gente vai discutir isso lá na frente, né, da onde eu estou partindo, né, do meu objetivo, isso acaba interferindo muito sobre o modelo de parceria, de colaboração que eu vou ter. Vai lá, Cláudia. É um destaque aqui, acho que se a gente olhar os dados 2016 e 2018, só volta no slide anterior, por favor. Assim, a gente consegue perceber aumento em áreas de investimento social privado, em áreas de inovação e conhecimento. Isso pode ser um bom lugar, né, um bom espaço que o investimento social privado tem reconhecido desse seu papel de apostar em inovações. Se a gente pensar que
o orçamento público é um pouco mais duro nesse lugar, então acho que aqui tem um pouco de elementos de evidência, mas também destaca um pouquinho uma queda, não sei se é negativo, mas de uma certa medida talvez, que é a redução do investimento social privado em participação em conselhos e órgãos colegiados, né? Acho que também é outro destaque dessa estatística. E acho que uma coisa que a gente precisa refletir é o quanto que os governos, né, as gestões, na verdade, acabam direcionando, né, mais ou menos esses modelos de participação. Verdade. Outro ponto para a gente refletir, né? Bom, e o investimento social privado, ele identifica desafios, né, quanto a essa colaboração, né, que tem a ver um pouco com aqueles marcos institucionais, legais que a gente falou que são diferentes, né? Então, é importante, né, nesse movimento de colaboração, que a gente reconheça essas diferenças, mas que a gente se adapte, né? Então, essa questão da morosidade, ou, eventualmente, né, de um risco de descontinuidade, ou mesmo, né, da dificuldade jurídica das parcerias, acho que tudo isso tem que ser tratado, talvez, menos como uma dificuldade, talvez, né, mas como uma característica aí que a gente precisa saber lidar, que não vamos mudar isso, né? Acho que esse é um outro ponto que a gente vai resgatar lá na frente. E fazendo o exercício da perspectiva da gestão pública, né, quando a gente fala de morosidade, né, ou excesso de tempo na gestão pública, do outro lado, a gente tem N modelos de gestão interna das organizações e institutos, né? E algumas delas são mais morosas e complexas. Então, às vezes, eu mesmo já passei por isso, assim, tem tanto rito, é tão difícil colaborar também do outro lado, porque parte do que talvez a gestão pública também veja de positivo na colaboração com o investimento social privado é a agilidade. Mas nem todas as organizações têm esse padrão de agilidade, né? Então, acho que esse também é um outro olhar, e dos interesses também, como o Rafael falou, né? Assim, a gente tem que, é questão para a gente levantar, e aí acho que pode ser tanto de uma pauta grande, de um tema que o investimento social privado quer testar uma hipótese, e não necessariamente é daquilo que o território, né, da perspectiva de gestão pública mais precisa, mas quanto, às vezes, até de uma questão muito pontual, e conectando com a questão da colaboração. Então, um exemplo simples, uma organização quer fazer um projeto de contraturno escolar num bairro X, porque ele está conectado com o bairro, né, por exemplo. Mas, às vezes, se conversar com a gestão pública, se você fizer no bairro do lado, tem uma escola maior, tem um público da idade certa mais próximo, e aí você evita, talvez, o deslocamento das crianças. Então, pode ser de um ponto simples, mas de um ponto complexo também. Legal. E aí, acho que o próximo slide, né, já fala, assim, das razões, né, pelas quais os investidores não se aproximam da gestão pública, né? E aqui, de novo, né, talvez são essas características aí de diferença, talvez, de cultura, de marco legal, de marco institucional, né, do setor público e privado, que acabam virando impedimentos, né, impeditivos para essa aproximação, né, para essa colaboração. Eu acho que aqui também tem que haver uma reflexão, porque às vezes são questões fundantes, né, que não vão ser superadas. Então, acho que aqui é um espaço de reflexão importante da gente ter, né? Então, intenção de não envolver, né, com a máquina pública e tal, com risco de imagem, enfim, são questões que a gente tem que enfrentar, né? Senão a gente também não consegue avançar em muitas temáticas. Ontem, conversando rapidamente com o Ricardo, ele levantou uma questão que é uma frase bem interessante, né? Que assim, o investimento social privado está conectado com o direito público, né? Porque você pode até o que é vedado. A gestão pública é exatamente o contrário, né? E aí, esse é um ponto importante, né? A gestão pública, ela tem princípios que fazem com que se repense também, ou não se repense, mas tem que olhar para como eu supero os desafios. Então, a gente tem princípios como a impessoalidade, a transparência, né, a isonomia, tem uma questão de concorrência. Então, é importante a gente entender que para o gestor público, quando o investimento social privado chega, né, para colaborar, o investimento social privado tem que
tem que olhar também dessa outra perspectiva, né? Então, assim, vou me lembrar aqui de uma situação que eu passei como gestora pública, que é, senta uma pessoa do outro lado da minha mesa e fala, então, vamos fazer um projeto assim, a minha organização tem essa ideia, a gente pode alavancar recursos. Eu penso assim, o que será que esse cara quer de verdade? Será que ele só quer ajudar mesmo? É assim, onde estão, né, até migrar para o investimento social privado, conhecer um pouco mais, assim, era assim, nossa, existe mesmo gente tão generosa ou tão, né, aberta a essa colaboração sem nenhum outro interesse? Então, do mesmo jeito que a gente sabe que tem gestores públicos que também estão nessa colaboração, não necessariamente pelo interesse público, né, pelo interesse do bem comum. Mas eu acho que, assim, nesse conjunto de elementos que né, Rafael e eu trouxemos aqui, assim, acho que a gente consegue perceber que essa moeda toda tem sempre dois lados, né, e talvez a pior coisa que a gente possa fazer, se a gente acredita na colaboração ou no potencial dela, é ignorar esses elementos de desafio e de oportunidade. Então, acho que um pouco nessa linha. Isso aí, legal. Bom, e aqui a gente traz agora algumas questões, né? Acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas, então, Glaucia, talvez a gente apresente as questões e abra para discussão depois, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, acho que o primeiro ponto que a gente precisa refletir sobre essa temática de colaboração, né, entre a gestão pública e o investimento social privado é a motivação, né? Quais são os objetivos que levam a essa colaboração, né? Então, por que a organização do investimento social privado precisa colaborar e interagir com a gestão pública e por que a gestão pública precisa colaborar, né? E se é que precisa, né? Então, é necessário mesmo que o investimento social colabore com a gestão pública, né? Seria possível gerar valor de interesse público sem essa colaboração, né? O que o investidor social privado ganha ao colaborar, né? Em que contextos a colaboração é o melhor caminho para entregar resultado, né? É a mesma coisa do ponto de vista, isso que a Glaucia falou, né? O outro lado aí da mesa, né? O setor público precisa colaborar com o investimento social privado? O que ele ganha, né? O que se gera de valor com essa colaboração na perspectiva da gestão pública, né? Em que contextos essa colaboração é o melhor caminho para a gestão pública? E aí, acho que também quando a colaboração é solução ou ameaça, né? Que tipos de desafios a colaboração permite endereçar, né? Que risco isso pode trazer para um lado e para o outro, né? Eu acho esse tema mesmo da descontinuidade, né, das políticas e tal, que é uma sombra para o setor privado, quando pensa na gestão pública, mas também né, também deve ser para a gestão pública, porque a volatilidade das estratégias dos institutos e fundações, né, empresas, também é muito grande, né? Às vezes o cara começa um projeto e descontinua, né, no meio, ou não dá sequência, e os tempos, né, das intervenções também são muito diferentes. Então, acho que aqui, assim, o que nos leva a fazer, né, a buscar uma colaboração entre o investimento social privado e a gestão pública? Acho que ter clareza disso, né, é o primeiro passo aí, fundamental, o que a gente quer, o que a gente busca nessas parcerias. E eu acho que tem uma coisa complementar, que é entender e reconhecer os potenciais de cada um dos lados da mesa, né? Então, assim, tem questões que a gente, e aí, Rafa, você falou essa coisa da volatilidade do investimento social privado, e eu falo, logo que eu fiz a transição, eu pensei nisso, assim, falei, gente, no final das contas, o investimento social privado, ele pode escolher ficar no território, ele pode escolher sair do território, ele pode escolher ficar ou sair de um tema, mas a gestão pública não sai nem do tema e nem do território nesse lugar. Então, assim, esse é um lugar importante, e aí, nesse lugar dos potenciais. Então, se de um lado a gestão pública é quem vai trazer escala, perenidade, institucionalização, né? Pode trazer esse lugar mais de tamanho, de volume. Do outro lado, é o investimento social privado quem pode investir na inovação, investir num piloto, testar, errar. Então, assim, num mundo de concorrência pelos recursos,
É muito mais razoável que um gestor público dedique o orçamento para a escola, para um ensino, uma aprendizagem tradicional, por exemplo, a pensar num modelo inovador de aprendizagem de robótica associada à matemática, né? Então, se tem uma concorrência. Então, assim, os dois têm perspectivas muito positivas nesse lugar. E esse processo de reconhecimento pode ajudar nessa colaboração. Legal. Bom, acho que outro tema, outra área aqui de reflexão, né, de questionamento, tem um pouco a ver com os modelos de colaboração e interação, né? De que forma a estratégia, né, da organização aqui do investimento social privado direciona os modelos possíveis aderentes de interação, né? Então, se é uma organização que tem o foco em fortalecer capacidades, né, de execução da gestão pública, talvez o modelo seja um, né? Se o meu objetivo é apoiar a implementação de políticas públicas existentes, né, por exemplo, né, a reforma do ensino médio, né, então tem um monte de organizações de investimento social privado que estão ajudando governos a desdobrar, né, as novas diretrizes aí da política do ensino médio. Influenciar e promover agendas, né, às vezes o objetivo da organização é estar mais no campo do advocacy, né, como é que ela se relaciona e cria modelos de colaboração. Às vezes é monitorar políticas públicas e fortalecer o controle social. Também tem um outro tipo de colaboração, ou de parceria, ou de interação, né? Às vezes até é o debate, né? É o conflito, né? Às vezes. E tem aquelas organizações que vão focar em desenvolver e formular políticas públicas. É outro tipo, né? De interação e colaboração. Então, aqui não é uma lista exaustiva, mas a gente precisa pensar muito sobre como os modelos de colaboração e interação são influenciados pelo tipo de objetivo, né, ou de finalidade, ou da estratégia de cada organização, né. E aí, né, aqui também pensar quais são esses modelos de colaboração que existem, que conhecemos, né. Acho que é uma reflexão importante da gente fazer aqui no grupo, né, em que contexto que eles são aplicáveis, né. O modelo é diferente se eu estou trabalhando com uma autarquia específica, com um ministério, com uma secretaria, com uma escola, né? Acho que a gente precisa pensar aqui como esses modelos também se articulam nesses diversos níveis aí da gestão pública, vamos dizer assim. Que nível de formalização e pactuação é requerido em cada contexto, né? Eu preciso seguir o Miroski, eu posso criar um entendimento mais simplificado, eu preciso formalizar, é uma coisa de uma interação, eu abro a escola, você vem aqui e faz seu projeto, como é que funciona isso? Acho que a gente tem que pensar também, às vezes, um modelo de parceria indireto, né? Às vezes o investimento social privado ele não está dialogando direto com a gestão pública, mas ele está financiando uma OSC, que esta OSC tem a parceria, né? Então, que tipo de cuidado o investidor social privado tem que ter, né, para monitorar o relacionamento dessa OSC que está recebendo os recursos no relacionamento com o governo, né? Então, aqui tem N questões, né, do modelo de colaboração e interação que a gente precisa refletir aqui no campo. Acho que aqui tem só esse destaque mesmo, Rafael, que é esse. A gente também tem modelos, né, no investimento social privado, estratégias. Então, tem organizações que não passam recursos diretamente para o governo. E aí é isso, tem um outro valor. E aí um destaque mesmo, assim, eu acho que uma coisa que faz muita diferença nessas relações como um todo é esse modelo dos recursos financeiros, né? Então, assim, ter ou não ter recursos sendo transferidos faz toda a diferença nesse lugar. Acho que uma reflexão aqui tem a ver com os dificultadores e gargalos, né, que é um ponto, como a gente viu lá, muito forte para o investimento social privado, né, e aqui eu acho que a gente precisa pensar, né, quais são os fatores aí que dificultam a colaboração. Então, às vezes são aspectos formais, tangíveis, mas podem ser intangíveis, né, começar pela imagem, né, qual a imagem que o investimento social público, social privado tem da gestão pública, né. A gente já parte da ideia de que vai descontinuar, de que tem corrupção, de que o interesse não é legítimo, ou não, né? E, ao mesmo tempo, qual a imagem que a gestão pública tem do investimento social privado? Acho que o caso que a Glaucia estava contando, né? Esse cara está querendo o quê comigo aqui, né? Ele está entrando aqui, alguma coisa ele quer, né? Ele tem um interesse privado aqui. Eu já passei por isso, uma vez cheguei no órgão para discutir uma parceria, o cara falou de cara assim, olha, eu não vou comprar cimento. Eu falei, não estou aqui para vender. Para discutir outras coisas, né? Então, eu acho que essa imagem, né, da onde a gente parte nessa relação,
Acho que é um primeiro ponto importante aqui, né? Aí, quais são os aspectos formais legais que dificultam essa colaboração, né? Acho que essa questão toda jurídica, né? Eu acho que ela é um elemento fundamental e que, quando a gente não observa, né, de forma rigorosa, pode gerar problemas, né? E quais são os elementos culturais, né? Acho que um pouco essa coisa da agilidade, do tempo, do ciclo, né, de intervenção, né? A gestão pública aí é uma coisa contínua, né? Às vezes o ciclo do investimento social privado é mais curto. Então, como é que a gente vai contornando esses dificultadores, esses gargalos, né? Devem ter muitos outros aqui, a gente quer ouvir vocês aí, então, também para tentar levantar quais são os gargalos e como, nas experiências e nas práticas, a gente pode contornar. É isso aí, vamos para frente. Então, o próximo e o último tem a ver com as boas práticas, né? Então, assim, acho que é importante a gente também reconhecer boas práticas, né, nessa colaboração. Como é que, o que faz, né, uma colaboração ser bem sucedida, né, entre o investimento social privado e a gestão pública, né? Está relacionado a como a gente constrói o objetivo compartilhado, como se constrói a governança dessa parceria, dessa colaboração, como se formaliza, tem a ver com a dinâmica de trabalho, né, como é que a gente organiza essas interações, a questão da prestação de contas, né, como é que a gente também organiza isso de uma forma transparente, a questão das crenças, né, valores até, tem uma série de questões aqui que interferem, que eu acho importante a gente pensar, e quais são as boas práticas nesse campo, né? Quais cuidados aí a serem adotados, né, assim, que cuidados que permitem que a colaboração perdure, né, que ela traga os resultados, né? Quais são as armadilhas aí que a gente precisa evitar, né? Acho que tem muitas armadilhas aí nesse campo da colaboração, que às vezes a gente pensa pouco, né, age rápido, e aí acaba caindo em algumas armadilhas, né? E como ampliar essas colaborações, né? Que boas práticas nos permitem ampliar as colaborações e os resultados gerados, né? Dentro de uma colaboração ou dentro de um campo, né, estratégico mais amplo, né? O que nos leva a ampliar os resultados e mesmo, né, o tempo e o volume dessas colaborações que são vitais aí para o objetivo de muitas das organizações do investimento social privado. E aqui trazendo, assim, alguns elementos, né, acho que cada organização vai criar o seu portfólio de boas práticas ou de elementos para compor essas boas práticas, né, mas acho que tem alguma coisa que está no âmago dessa história da colaboração, que é o querer, né, então, assim, reconhecer o potencial positivo quando ele for necessário, mas também entrar nas relações com esse lugar de construção de confiança. E aí um exemplo que eu acho que muita gente conhece, mas é que cada uma das nossas organizações foi construindo as suas estratégias próprias. Acho que um exemplo de boa prática que tem se construído é, por exemplo, o programa Juntos, do Comunitas, que está aí há muito tempo, né? Então, assim, o programa Juntos tem uma linha de condução, né? Então, tem um olhar de conexão com a liderança principal, e aí eles vão traduzindo um pouco a narrativa, tem um lugar da escolha, né, do que trabalhar no território, então tem um lugar de escuta, tem um lugar que o Comunitas acaba sendo o hub dos investimentos sociais privados de alguns filantropos, de algumas pessoas. Isso, de uma certa forma, por exemplo, pode dirimir riscos de quem não quer estar com a imagem diretamente associada. Então, acho que, assim, cada um de nós, das organizações, vai montando esse leque de contribuições e vai se aprimorando. Então, é espaço de construção mesmo. Acho que é isso.